Vamos lá, família, vamos começar com mais um videozinho aqui, vídeo do canal do Linkzinho. Vídeo falando sobre filmes de anime que são estranhos, bem estranhos. Bora ver no que se trata. Só pedindo no início do vídeo para deixar o like, para assistir, para dar aquela fortalecida. E simbora então, bora ver no que se trata. 3, 2, 1. Peraí. Irmão, sabe de uma coisa? Filmes de anime são esquisitos. É, filme de animes. Hoje a gente tá aqui Por pra quê? poder falar de um dos temas mais aleatórios que eu nem sei se alguém já falou sobre no canal de anime. Que doideira. Opa! E aí, rapaziada, tudo bom? Eu sou o... Porque não tem o que falar, né? É filme de anime, tá ligado? É feito pra vender, pô, pra pegar um dinheiro no caso a mais, né? Não pra vender, é feito pra pegar um dinheiro a mais. Link. E eu tenho um canal de animes. E hoje, jovens, eu tô aqui pra poder falar sobre filmes. Pois é, acredito eu que qualquer pessoa que já tenha assistido um anime shounen de porrada, grande o suficiente em geral, aqueles famosos que passam de 100 episódios, várias temporadas, bonecos, produtos e transformações, se você já viu algum desses grandes animes em geral, com certeza absoluta sabe que eles... Hoje em dia tem anime que nem chega no centésimo episódio e já pega filme já, cara. Tipo, depende muito da popularidade que ele tem. Próprio exemplo disso, tipo, na verdade vai variar, né? Mas, sei lá, Nanatsu teve filme, pô. Nanatsu. Não tem nada a ver com o centésimo episódio. Mas eu sei que foi uma piada, tá? Parar de ser chato. Tem alguns filmes que geralmente são ignorados por uma parte do público, né? Dragon Ball, One Piece, Naruto, Boku no Hero, entre vários outros. Pelo menos os mais populares. Fala em centésimo episódio, quantos episódios tem Boku no Hero? Parei pensando nisso agora. Boku no Hero teve não sei quantas temporadas. É porque eu parei, né? Eu só comecei a acompanhar no mangá e eu parei com o anime. Ele falou do centésimo episódio e agora eu fiquei encucado. Quantos episódios tem Boku no Hero agora, mano, no anime? Será que já chegou nos 100? Assim, a gente poderia dizer que no mínimo tem que ter tido uns 3, 4 filminhos ali pra poder render uma grana. No caso de alguns animes pra poder perder uma grana, mas enfim. Acho bastante engraçado como esses filmes em geral, pelo menos Peraí. desde que eu comecei a acompanhar aqui a internet relacionado a canais de anime, ou até mesmo há vários anos atrás, por exemplo, quando eu acompanhava alguns pequenos trechos em páginas de conteúdo de animes em redes sociais, por exemplo, esse sempre foi um tema super ignorado. E hoje a gente tá aqui justamente pra poder falar sobre filmes desses grandes animes. Será que esses filmes são de fato bons, ruins? Será que alguns deles não são de verdade um desperdício, como algumas pessoas falam? Que eles... Cara, vai muito de gosto. Vai muito de gosto porque não tem como você simplesmente colocar numa balança do que é bom e o que não é se você não viu. Por exemplo, sei lá, Naruto tem não sei quantos filmes aí. Eu vi um ou uns dois. Tá ligado? Eu acho que Naruto tem não sei quantos filmes aí. Eu vi dois. Dos dois, eu gostei de um desses dois. E acabou. E acabou. Tipo, tem. No caso, o filme não canônico, tá? Do que eu tô falando. Tem esses filmes canônicos aí, que aí meio que é, tipo, quase que. É quase obrigatório, entre aspas, né? Você tem que ir ver o filme no cinema pra você continuar a história. Isso é sacanagem. Isso é sacanagem, tá ligado? Mas, tipo assim, é uma maneira meio que, vamos dizer assim, inteligente de ganhar mais dinheiro. Porque, pra aqueles que não sabem, o filme dá bem mais dinheiro do que anime. Por isso tem muito anime que tem, sei lá, segunda, terceira temporada cagada. Porque a produção, tipo, tem uma produção de um filme no meio ali. É porque eles pegam os animadores que fizeram a primeira temporada, ou a segunda que deu sucesso, taca pro filme, tipo, tentar render mais. E aí, tipo, o negócio, sei lá, a temporada fica cagada, o filme fica bonitinho, a galera que vai ver o filme, que vai, tipo, gastar dinheiro, né, pra ir lá ver. Vai ver o filme, vai se divertir ou não, depende, né? Depende do filme também. E, querendo ou não, o filme dá mais dinheiro que anime. Então, pra eles é melhor assim. Tanto que, tipo, você vê que recorrente, tá ficando mais recorrente agora. Tá tendo mais filmes canônicos do que antigamente tinha. Antigamente era, tipo, filme filler. É sempre um filme filler com talvez uma coisa canônica ali, outra aqui, mas era sempre, tipo, um filme, sei lá, filler, tá ligado? Não era canônico, assim, assim por dizer. Agora você vê que depois, sei lá, de. Não que Kimetsu tenha feito isso, né? Mas Kimetsu, vamos dizer assim, popularizou isso recentemente. Esses filmes canônicos que estão dando uma grana, estão dando grana. Teve Haikyuu aí que teve o filme canônico. Entre aspas, a gente teve o filme de Jujutsu, né? Porque ele é canônico, mas ele é tipo, ele é antes da história principal continuar, mas é canônico também. A gente tem mais o quê? Mas tá tendo Kimetsu ainda também, agora com o arco do trem, que ele vai adaptar aí no cinema. Provavelmente, talvez ele faça pra anime também no futuro, não sei. Mas vai variando. poderiam ser muito melhores por serem de obras grandes em Dragon Ball. geral. Dragon Ball é aquele negócio, né? Dragon Ball, os filmes são quase com teste, né? O Dragon Ball é tipo assim, o primeiro filme do Dragon Ball lá, o do Super Saiyajin God, né? Do cabelo vermelho, é tipo, vamos testar aqui pra ver se a fanbase ainda quer Dragon Ball. Aí deu certo, eles falaram, beleza, vamos continuar. Tanto que trocou de Dragon Ball Z lá, tipo, acho que a Batalha dos Deuses, pra Dragon Ball Super. Aí que veio o Super, pô.
Bom, só antes da gente começar, não esquece de se inscrever aqui no canal, por sinal, pra ajudar a gente a pegar 200 mil inscritos mais rápido, beleza? Senta aí e vamos nessa. Vem comigo. Vou ser sincero pra vocês, a ideia de fazer esse vídeo aqui, pra mim, ela existe desde a primeira vez que eu assisti a primeira temporada de Jujutsu Kaisen em si. Eu assisti a primeira temporada do anime na época e terminei ela e fui avisado por um amigo meu que tinha um filme, também canônico pra poder assistir, e era o Jujutsu Kaisen A ordem Zero. de Jujutsu é A uma ideia do bagunça. filme era basicamente adaptar uma história que de verdade era canônica no universo de Jujutsu Kaisen, só que ela se passava uns anos antes da primeira temporada começar. Ela pegava um outro personagem que existe na história, que no caso é o personagem do Yuta Okotsu, que é o protagonista do filme, e o filme inteiro era meio que uma história de origem do personagem do Yuta, mostrando... Cara, Jujutsu, tipo assim, se você parar pra pensar a ordem cronológica de como vai lançando as coisas de Jujutsu, né? Tipo, a história de Jujutsu é quase igual Monogatari, tá ligado? Monogatari Series, que é tipo uma bagunça cronológica. É a primeira temporada que conta a ordem, tipo, principal, vamos dizer assim. Aí depois a gente tem um filme que conta o antes dessa parte, né? Que é o, vamos dizer assim, o primeiro protagonista, que é o Yuta. Aí chega a segunda temporada, já começa com o passado, tá ligado? Do Gojo, que é, tipo, mais antes ainda do que o tempo que se passa o Jujutsu Kaisen Zero. Aí depois a gente volta pra ordem cronológica normal. É tipo. É entre aspas uma bagunça, entre aspas, vamos dizer assim, entre aspas. Mas é engraçado. mais de alguns outros personagens ali da história que não tinham aparecido tanto, como a Maki, o Panda, o próprio Satoru Gojo, o Geto e alguns outros personagens bem legais ali da história. Tudo era contado de uma forma realmente bem interessante. O filme funcionava como uma espécie de pequena origem para alguns personagens que de verdade, como o próprio Yuta, por exemplo, aparecem no mangá e estendia... Mano, é mais bagunçado que Cavaleiro do Zodíaco. Cara, eu não faço a menor ideia. Se Cavaleiro do Zodíaco tem temporada e eu não sei quantas versões a rodo, eu não faço a menor ideia, cara. Tipo assim, a única coisa que eu vi foi, acho que é The Lost Canvas, acho que é assim que se pronuncia. E eu nem vi tudo também. de certa forma, o universo de Jujutsu. Até porque o próprio Jujutsu Kaisen Zero já era um mangá por conta própria, né? Então eles só pegaram esse mangá e transformaram ele num filme em geral. Depois de ter assistido o filme, eu me lembro de ter gostado bastante dessa ideia em geral, porque, vamos ser sinceros, histórias de anime shonen, em sua grande maioria, principalmente animes como One Piece, Naruto, Dragon Ball, Boku no Hero, Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man, entre várias outras, são histórias que possuem universos gigantescos, onde nunca nós vamos poder explorar todas as possibilidades dessas grandes histórias. Como, por exemplo, One Piece, vamos supor. A cada arco novo que nós temos no universo de One Piece, nós temos uma infinidade de novos personagens que vão sendo apresentados pra gente, pouco a pouco. Vou te falar, se tivesse filme de One Piece focado na geração do Roger, caraca, tanto que isso ia vender, não tá escrito. Imagina, Oda Roteiros. Oda trabalhou no storyboard, olha só, né, na história, Caramba 4, tudo direitinho ali, acompanhou a produção, porque normalmente fala que o autor acompanha, mas ele só tá ali, olhando ali, ou coisa e tal. Aí fala, muda isso aqui, aí tipo, mas também não pode colocar a mão, né, no projeto quem tá mandando é outra pessoa, é foda. Mas tipo assim, imagina, cara, nossa, mano, ia vender horrores, nossa, caraca, mano, ia ser maravilhoso. Porque querendo ou não, tipo, histórias como One Piece, até mesmo Naruto, é porque Naruto desperdiça muito isso. Mas One Piece ou obras grandes, né? Sei lá, talvez até Bleach também, né? Bleach também tem bastante isso. Tem bastante história secundária que poderia ser trabalhada. Tipo, Bleach tenta fazer isso com novel, One Piece agora tem feito isso também, né? Que é com novel de alguns personagens. Teve a do Ace, tem a do Lau, né? Tem de outros personagens aí. Tipo, seria legal ter, tipo assim, um filme ou uma série separada, meio que trabalhando esses outros personagens ou outras histórias que a gente não vai poder ver na lore principal agora, porque a lore principal tá trabalhando outra coisa, obviamente. Então seria legal, cara. Se tivesse filme assim, aí sim teria mais motivo ainda, porque você, querendo ou não, você vai ver algo que já aconteceu, né? Tipo, em tese já aconteceu, porém, o anime não mostra, não tem no mangá, né? Não tem no mangá ainda, vamos dizer assim, não teria no mangá ainda. E meio que, tipo, cara, seria tipo assim, seria uma fortuna do caraca isso aí, mas bom, só voltando aqui, meio que tipo assim, não teria no anime, porque o anime trabalha a história principal, não teria no mangá, né? Meio que só teria, vamos dizer assim, por outro meio a light novel. Aí, tipo, pra adaptar pra todo mundo, vamos dizer assim, pro público ou pros fãs que querem ver, tipo, aquela história sei lá, do Garp, tipo, se tornando marinheiro, tipo, motivação dele, até onde ele, tipo, virou o herói da marinha, ver todo o processo dele, sei lá, tudo faz. Peguei o Garp só de exemplo, peguei o Roger também.
Pô, só de jogar essa ideia e tacar no cinema, taca 2 horinhas, nossa, vai dar uma grana. Nossa, mano. Vai ver, tipo, uma enxurrada de gente indo pro cinema, porque o que tem de história secundária, de personagem secundário interessante, em One Piece, mas não só em One Piece, em outras obras, é gigantesco. Mas aí eles querem fazer história original, com não sei o que, não sei o que lá. Aí muita gente não vai, pô. Aí muita gente não vai, tipo, é legal. Vai porque é fã, tá ligado? Vai porque é fã. Mas se fosse assim, daria muito mais grana. Com origens diferentes, passado, presente, aventuras que esses personagens vão viver, e é claro que 90% das vezes, nós simplesmente não vamos poder ver a The Lost Canvas só passa 200 anos antes da história do Seiya, não dá. Só vai fã. Não, só vai fã, mas seria da hora, pô. história original desses E personagens. normalmente essas histórias secundárias seriam tipo histórias à parte. Então, uma pessoa que não, vamos dizer assim, não entende, vamos dizer assim, desse universo, algo do tipo, ela não se prejudicaria tanto, depende, né? Depende do anime, mas da história, mas não se prejudicaria tanto porque seria uma história à parte, não seria tipo a linha principal. Então, tipo, ela poderia assistir, se ela achar interessante, ela vai pra linha principal e é isso aí, cara. Como um todo. Vamos supor Todo um mundo sai ganhando. grande e famoso personagem que abre a história de One Piece, Gold Roger, o rei dos piratas. É muito interessante como ao longo de 1000 episódios de One Piece, por exemplo, nós nunca chegamos a ver de fato grande parte da história desse personagem, ou pelo menos, vamos dizer assim, uma aventura legal ali dele, em um arco, por exemplo, de flashback bem poucas grandão. coisas. Isso até chegou a acontecer de certa forma em um dos arcos ali recentes de One Piece, em um ano, por Quase exemplo, nada. mas não é algo que acontece com grande frequência. E foi depois de ter assistido aquele filme de Jujutsu Kaisen Zero, por exemplo, que eu cheguei a ter um pouco dessa ideia, tipo, caraca, seria legal se tivesse um filme mostrando, tipo, uma história de aventura do Roger, vamos supor, onde ele luta com Garp, sei lá, alguma coisa maneira acontece, uma história de algum outro Yonkou pra poder contar a história verídica desse cara, ou um filme contando alguma história de um personagem interessante de One Piece, aprofundando mais um pouco do passado dele, entre outras coisas. Caraca, isso seria muito interessante. Mas infelizmente a maioria das histórias de filmes de anime, Naruto, One Piece, nunca são de fato canônicas pro universo da história. Algumas pessoas, inclusive, ignoram completamente a existência dos filmes, principalmente por conta disso, né? Afinal de contas, se não é. Tem muito filme que eu não assisti, tanto de One Piece, tanto de Naruto, de qualquer outro anime aí. Tem muito filme que eu não assisto. Boku no Hero eu só assisti o primeiro e olha lá. Canônico, pra que eu vou ter que assistir a história? Eu acredito que não apenas por não ser canônico, uma história de um universo como esse necessariamente tem que ser ruim, como por exemplo, eu acho que a gente pode falar facilmente a história de One Piece filme Z, que foi um dos primeiros filmes que eu assisti. Pô, esse filme é maravilhoso, cara. Esse filme é maravilhoso. Esse filme claramente poderia ser canônico. Claramente poderia. De One Piece. Tanto que eles tentaram canonizar de pouquinho em pouquinho no mangá, né? Tipo, One Piece faz isso, né? Eles tentam canonizar algumas coisas dos filmes no mangá. E até hoje é o meu favorito. Não sei se vocês já chegaram a ouvir a respeito desse filme, ou se já assistiram ele em algum momento. Mas uma pequena sinopse aqui pra vocês. Os caras fizeram a novel em mangá do Ace e não colocaram a luta dele contra o Corsário que ele venceu. Provavelmente isso aí, tipo... É porque talvez o Oda utilize isso mais pra frente. Pode ser também, né? Ou não. Ou só, tipo, ele não quis colocar. Aí ele deixou na geladeira, tipo, ó, não usa não. Não usa não. Vai ver que eu uso. Aí, tipo, se ele não usar, aí ele, acontece, né? Depois ele manda no SBS quem realmente era. Ele se passa na É segunda assim, etapa do anime, lá no pós-time skip. Se trata de uma aventura de quando Luffy e o bando dele conhecem um cara chamado de Z. Esse cara já foi da marinha, mas teve uma vida bastante trágica. Todas as pessoas queridas pra ele foram mortas por piratas. A esposa dele, os filhos, boa parte dos seus tripulantes, e muitos dos piratas que mataram a família dele acabaram se safando e sendo aceitos pelo governo de forma geral depois, por conta da corrupção no mundo de One Piece e tudo mais. Isso fez com que o cara se revoltasse completamente com a marinha e principalmente com os piratas. A missão dele nesse filme como vilão é que ele gostaria de colocar bombas em 3 lugares específicos do mundo, 3 ilhas específicas, que se ele colocasse bombas em todas elas, ele ia ativar vulcões que iam explodir todo o novo mundo de One Piece. E pra quem não sabe, o novo mundo em One Piece é meio que tipo metade das ilhas da história do mundo do anime. Então o cara ia explodir 50% das ilhas do mundo, mas isso ao custo de que a última ilha do universo O filme Z é muito melhor que o filme Red. Não, muito melhor, cara. O filme Red, tipo, é divertido, mas querendo ou não, é um musical, né, cara? É legal, mas, tipo, não é a mesma coisa. Vamos lá.
universo de One Piece também seria explodida. Então o grande tesouro do One Piece, né, que o Gold Roger deixou, e que basicamente começou a grande era dos piratas, essa ilha também seria destruída. Sendo assim, ele ia sacrificar milhares de vidas inocentes só pra acabar com o sonho de todos os piratas do mundo. Além de nós termos aqui um vilão carismático, interessante e com uma jornada incrível, temos personagens muito legais aqui nesse filme. Uma aventura legal, Luffy e Z tem uma das lutas mais emblemáticas que eu já vi no universo de One Piece e mais bem animadas também. A gente não tá falando aqui de uma luta... mais o background dele, né, que ele treinou boa parte dos marinheiros atuais dessa geração, no caso, tipo, tem, sei lá, acho que 2, 3 almirantes que treinaram com ele, né. Mais outros vice-almirantes aí pra caraca. O final do Z, no caso do... eu esqueci o nome dele, eu vou dizer assim Z, né. Z pra não acabar falando o nome dele errado aqui. Nossa, é um final pra um personagem grandioso, tá ligado? Chega, tipo, a ser poético até, de certa forma. Vambora. Luta com uma grande transformação do Luffy, onde ele vai usar o Gear 5, Gear 4, etc. Não, a gente tá falando só de uma luta que o Luffy vai ativar o hack do armamento, e por 5, 6 minutinhos ali, ele e esse grande vilão vão literalmente sair na porrada sincera, sem trilha sonora, sem nada. Apenas 2 homens, um com o objetivo de se tornar o rei dos piratas, e um com o objetivo de destruir o sonho de todos os piratas, chocando suas determinações inabaláveis um contra o outro. Esse é aquele famoso tipo de filme que, eu juro pra vocês, eu queria muito que ele fosse canônico, só pelo quão legal ele é. Infelizmente, né, ele não é. Também temos outros casos de filmes de anime que foram muito bem aceitos pelo público. Eu acho que tem algumas coisas desse filme que é canônico. Tipo, o próprio Z, eu acho que ele já se tornou canônico. Eu acho que o mangá foi canonizando uma coisa ou outra dele. É que nem eles fizeram, no caso o Oda fez a... No caso, eu acho que não foi nem o Oda que quis fazer isso. Acho que foi a própria Jump, assim, que acabou pedindo pra ele fazer umas coisinhas ali, pra colocar uns easter eggzinhos, pra meio que deixar o filme canônico, né? Pra puxar mais gente do mangá pra ir ver o filme. O que deve ter dado certo, não sei. Não lembro o número de vendas, mas... Bom, eu fui pro cinema ver, então, tipo, por mim, deu certo. Público, por exemplo, como filmes que mais pra frente acabaram se tornando canônicos, como, por exemplo, Dragon Ball. Dragon Ball teve uma boa franquia de filmes ali que se tornaram canônicos, como A Batalha dos Deuses, por exemplo, que foi responsável por trazer o Bills, trazer o Super Saiyajin God, ou então o filme do Freeza também, né, que... A Batalha dos Deuses foi responsável por trazer Dragon Ball, né, tipo... Foi responsável por trazer Dragon Ball. Meio que eles vieram trouxeram a Batalha dos Deuses pra ver se a... Não que, brincadeira, eu sei que a comunidade ainda é gigantesca, né? Mas é basicamente pra revitalizar, pra trazer aquela galera de volta e pra trazer uma galera nova também. Pra ver se realmente, tipo, era viável fazer uma nova versão de Dragon Ball. Porque, lembrando, né, Dragon Ball teve uma nova versão, tipo, depois do Z, que foi o GT, e foi um fiasco. Então, eles fizeram esse teste aí, deu certo e continuaram desde então. Trouxe o Super Saiyajin Blue, eu não gosto, mas tudo bem, né, fazer o quê? Todos esses 2 filmes, por exemplo, foram responsáveis por trazer a franquia Dragon Ball de volta à vida depois de vários anos que o anime já tinha acabado. Eu sei que tem muita gente que acha Dragon Ball super meio bosta, né, mas... Bom, os filmes foram responsáveis por trazer ele de volta. Agora, se isso é uma coisa boa ou não, já fica a cargo de vocês. Ah, cara, é bom, tipo, querendo... Tipo assim, você pode até não gostar de Dragon Ball, não ter gostado do Super. Eu mesmo tenho minhas críticas com o Super, eu não sou tão fã assim do Super. Mas, pô, teve coisas legais do Super, tipo, teve o arco do Goku Black, teve o torneio lá, tipo, entre os universos 6 e 7. Teve alguns personagens legais, tem algumas coisas que eu devo comentar em relação até aos Saiyajins do universo 6, mas... teve outra coisa também, que é os Saiyajins do universo 6. A parada de se transformar lá, com a facilidade é meu meme. A parada de concentrar poder nas costas é meu meme, mas... mostrou Super Saiyajins de mulheres, né, que a gente não tinha até então, teve... Que eu achei legal também, mostra mais diversidade ali. Mas o que? A gente teve o Broly, a gente teve o Torneio do Poder que explodiu absurdamente. Tem várias coisas legais. Tem um Instinto Superior, querendo ou não. Tem várias coisas legais no Dragon Ball Super. Tem os seus contras ali, que aí tipo, a gente conversa depois. Mas teve coisas legais também. Hoje em dia, sendo sincero, depois de quase 10 anos que eu assisti a maioria dos filmes de Naruto... E tem que lembrar que, cara, não é pra gente. Tem que lembrar que a gente já cresceu, mano. Isso daí é pra molecada, isso é pra molecada nova, tá ligado? Tipo, pro novo fandom de Dragon Ball. Isso aí é pra agradar tanto fã antigo, tanto fã novo, obviamente, mas... É pra pegar mais fã novo, a ideia é essa. Em si, por exemplo, eu não sei mais dizer hoje em dia se eles são ou não são muito bons, mas com certeza absoluta na época que eu era mais novo eu gostava bastante deles. Claro que hoje em dia eu realmente acredito na ideia de que o universo de Naruto, por exemplo, foi muito pouco explorado pelo próprio Kishimoto. E eu adoraria, cara, um filme que... Pô, tu acha? Tu acha?
por exemplo, explorasse um pouco mais, vamos supor, o clã Uzumaki, que, tipo, é o clã do Naruto Uzumaki, protagonista da história, nunca apareceu bosta nenhuma do Uzumaki na história inteira, vocês já perceberam isso? Cara, uma das maiores reclamações que eu tenho com o Naruto é, tipo, o nome Uzumaki ser basicamente extinto. É, tipo assim, a gente sabe dos Uzumaki por causa da Karin, né? Por causa da Karin da mãe dela, vamos dizer assim. Tipo, como o clã Uzumaki é absurdo em relação à reserva de chakra, né? Mas a gente não tem mais nada, tá ligado? É tipo, elas duas ali falam sobre isso, não tem mais nada sobre, pô, mais nada. É impressionante. É tipo assim, se não bota. Isso mostra algumas coisas, tipo, em relação ao Kishimoto não ter pensado muito bem a longo prazo com. E ele já falou, acho que abertamente, que ele não tava pensando em trabalhar a longo prazo os pais do Naruto, né? Mas depois que ele começou a desenvolver mais no Shippuden, mostra o quanto isso daí ficou meio que um pouco, vamos dizer assim, não sei se foi um furo ou só, tipo, ele só não trabalhou muito bem. Acho que ele não trabalhou muito bem por cima, né, disso aí. Que é em relação à família do Naruto. Que, cara, é tipo, não usa o sobrenome do pai, só pra não mostrar que ele é filho do quarto Hokage, ele usa o sobrenome da mãe. E o sobrenome da mãe é o nome de um clã absurdo, tá ligado? Que, infelizmente, hoje em dia não tem muitos integrantes, porque eu não sei, tá ligado? Só aconteceu. Mas aí, fazer o quê? Ou algum filme, por exemplo, alguma coisa que explorasse mais o clã dos Hyuga, vamos supor, né? Pode ser que tenha alguma coisa na história que tenha acontecido com o clã Uzumaki que eu não lembro? Com certeza, porque faz muito tempo que eu assisti Naruto e eu tô falando balela aqui. Pode ser. Por enquanto, vou seguir com a minha ignorância. Algo que não envolvesse os Uchiha pra mim já tava bom. Expandisse um pouco o universo da história, apresentasse novos personagens canônicos ou simplesmente pegasse personagens que já existem na história e transformasse eles em algo. Me diga uma luta do Rock Lee no Shippuden. O nome do anime deveria ser Uchihas. A luta do Rock Lee no Shippuden? Cara, eu lembro que teve uma luta, mas eu não sei se é filler ou se é canônico ou se foi um filme aleatório. Acho que foi num filme essa merda. Acho que foi num filme de Naruto que eu assisti. Que é o Rock Lee luta com um cara da Vila da Areia que usa Taijutsu também, uma parada assim. Ele é conhecido do Gaara também, que ele treina o Gaara com Taijutsu. Eu não lembro se é filme ou se é no anime. Agora eu tô confuso. Mas é a única luta que eu lembro do Rock Lee, tipo, do Rock Lee mesmo, no Shippuden, é essa, tá ligado? É essa. Tirando isso, não tem mais nada. Tem a participação dele lá no filme The Last, é The Last? Que ele ajuda a cortar o meteoro lá e ainda faz mal feito. Só acho que teve que aparecer ainda pra ajudar. A mais, trabalhasse eles de alguma outra forma. Eu me lembro que tem um dos filmes de Naruto que esse sim eu tenho memórias até o dia de hoje, que é chamado de Road to Ninja, que era meio que um filme em que o Naruto ia pra um mundo paralelo, onde nesse mundo os pais dele ainda estavam vivos. Era de certa forma uma espécie de pequeno mundo ilusório, ele tava vivendo todos os sonhos que ele sempre quis. Os pais dele estavam vivos, ele tinha família, ele era popular e ele era namorado da Hinata, só que a Hinata nesse mundo aí ela era bem mais assanhada, digamos assim. Nesse mundo o Sasuke também nunca tinha ido embora da Vila da Folha e ele era... Esse é um filme ou isso é um filme ou um filler? Agora eu tô ficando louco. Eu lembro disso aqui. Era mais garanhão também, por sinal. Me lembro desse filme até hoje porque era Não, é filme mesmo. Caraca, então assisti 3 filmes de Naruto. realmente muito bonitinho ver o Naruto podendo interagir, digamos assim, com uma pseudo-família dele pela primeira vez. Pra mim, pelo menos, o filme tinha bastante momentos emocionantes. Óbvio que ele não era um filme canônico também, como a grande maioria deles, mas eu achava interessante de certa forma. Existem animes onde os filmes não apenas são ignoráveis, mas a gente pode até dizer que eles são um problema pra história do anime, como por exemplo Boku no Hero Academia, vamos supor. E desde que o anime começou, ele é popular, mas não tanto quanto seus antecessores, né, tipo Naruto, One Piece, por exemplo. E Boku no Hero Academia já teve o problema de chegar a ter filmes que, tipo, o filme foi feito e aí os caras acabaram gastando um pouco do orçamento e da equipe que poderia estar trabalhando, por exemplo, no anime. Aí quando de fato chegou a hora... Eu sei que no caso eu falei lá mais cedo que naturalmente, quando eles vão, tipo assim, um anime faz sucesso e eles vão fazer um filme pra arrecadar uma grana por cima do anime, né, que acabou fazendo sucesso, eles pegam a equipe que fez o anime, né, obviamente, pra fazer o filme. E, consequentemente, sei lá, uma nova temporada que teria, uma temporada sequente, né? Ela fica toda, vamos dizer assim, cagada, porque parte da equipe foi pra fazer o filme. E o filme dá mais dinheiro, o filme dá muito mais dinheiro que o anime. Então, logicamente, pra eles é muito mais vantajoso tirar, vamos dizer assim, produção do anime. E querendo ou não, tipo, o anime é uma propaganda pro mangá, tá ligado? Se eles fizerem, tipo, um pouco bem feito já é o suficiente, aí com o filme eles arrecadam mais dinheiro ainda. Então, pra gente que tá aqui, que a gente que tá vendo o anime assim, tipo, e a gente não teve muito, vamos dizer, a gente não tem muito, tipo, a gente não tem muita facilidade pra ir no cinema, vamos dizer, porque querendo ou não tem que gastar uma grana a mais.
Às vezes o filme não vem nem pra cá, só recentemente que tá começando a vir bastante filme, né? E eu tô achando isso maravilhoso, por sinal. Mas só recentemente que tá vindo bastante, assim, em relação a filme lá do Japão vir pra cá também. Mas antes disso, tipo, tinha vezes que não tinha, a gente tinha que esperar sair do cinema pra ir depois ir pro digital, pra depois pegar. Era difícil, era complicado. Mas enfim, isso acontece bastante. Isso aconteceu com o Nanatsu no Taizai, acho que na segunda temporada, quando eles foram fazer o filme. Isso aconteceu com o Boku no Hero, né, na segunda temporada. Segunda temporada, terceira. Acho que é na terceira. Acho que é na terceira. A terceira ou segunda. Que também fica cagada também. Acho que é a terceira que fica cagada. Acho que é do Overhaul, é a terceira. Com vários outros isso acontece também, tipo, sempre acontece. Eu acho que Black Clover também teve isso, mas não lembro bem. A maioria dos animes que normalmente, fez um sucesso lá, tem um filme dele, eles pegam a equipe do anime e taca pro filme, porque é o filme que dá dinheiro, dá mais dinheiro, né? De fazerem o anime mesmo, os caras já tinham gastado um pedaço do orçamento pesado ali. E a gente teve, por exemplo, temporadas de Boku no Hero Academia como anime, vamos supor, que elas eram meio mal feitas. Isso tudo por quê? Porque os caras já tinham gastado dinheiro pra fazer o filme. Pois é, e não foi uma vez e duas que isso aconteceu não, tá? O problema não é dinheiro, não. Quem me dera se o problema fosse só dinheiro. Boku no Hero tem uns 4 ou 5 filmes aí, se eu não me engano. Enfim, filmes de anime. É tipo assim, eles dividem a equipe, uma trabalha no anime, uma parcela ali, e a outra trabalha no... E tipo, eles pegam os melhores, assim, dessa equipe pra fazer o filme, pra poder ficar bonito e coisa e tal, pra querer vender, né? Porque não, eles querem vender o filme. O Jovem. anime, tipo, tá ali, o anime é propaganda pro mangá. Agora o filme eles querem arrecadar uma grana a mais. Principalmente quando se trata de animes grandes em geral, as pessoas não comentam Acaba muito cagando sobre o eles, anime, mas acho né? muito engraçado como muitos filmes de anime em geral existem, né? Eu sinceramente não consigo dizer muito sobre a inconstância desses filmes em si e sobre realmente se eu acho que eles deveriam ou não existir de fato. Mas eu realmente Até que existe sim, pô. Tipo, lógico. A devida proporção. Tem filme que realmente sacaneia. Como teve exemplo aí desse filme que cagou com os animes, né? Mas aí não tem o que fazer. gosto da ideia que foi trazida em Jujutsu Kaisen e pelo menos pra mim, essa seria uma fórmula perfeita, cara. Então, em geral, e você que tá assistindo aqui? O que você acha? Acha que os filmes de anime deveriam ser canônicos? Mas aí que tá, tipo assim, maioria. Esse é o lado ruim de querer fazer uma história à parte. É que talvez muita gente não conheça, vamos dizer assim, o personagem que vai abordar ali. Ou não, sei lá, não tem muita gente que tem interesse também. Tem esses problemas, eu parei pensando nisso agora. É mais fácil fazer um filme com personagens já icônicos ali, como, por exemplo, o próprio Gojo. Ali no filme do Yuta pra apresentar o personagem, porque já tem o Gojo, né? Querendo ou não, já tem o Gojo. Então, é 2 passos pra dar certo. Aí, tipo, sei lá, no filme de One Piece teria que, sei lá, ter um pouco de introdução dos Chapéus de Palha, ou algo do tipo assim, pra realmente ter um pouco mais de... ser um pouco mais, vamos dizer assim, viável pra uma parte do público. Tem essa também. Mesmo assim, eu adoraria se tivesse um filme trabalhando, tipo, vários personagens lá de One Piece. Se tivesse, eu ia adorar. Não canônicos, que deveria existir mais filmes de anime? Menos? Bom, de qualquer jeito, não esquece de colocar aqui nos comentários, beleza? Muito obrigado por ter assistido A até votação pro público se canoniza ou não. Ah, isso aí é com o autor, cara. Isso daí, né? Isso aí não é que a... Pô, isso aí é loucura, pô. Só se o autor manda uma votação pública, mas aí é loucura, pô. Aí eu acho uma merda se fizer isso. aqui. Beijo, abraço, valeu, falei até mais. Fui! Bom, esse foi o vídeo, né? Cara, que falei pra cacete. Falei muito aqui. Espero que o vídeo não tenha ficado muito longo. Eu acho que vai ficar com mais 30, 40 minutos, com certeza. Falei pouco, né? Enfim. Comenta aqui embaixo, família, o que vocês acham em relação a filme de anime. Aproveita, deixa o seu like, se inscreve pra dar aquela fortalecida e me segue na roxinha, onde eu faço minhas lives acompanhando os animes da temporada e também vendo esses vídeos aqui, então caso vocês queiram participar. O link está aqui embaixo, só lembrando, live a partir das 4 horas da tarde e é isso. Travou aqui, tem que beber água. Bebam água. Muito obrigado por quem assistiu até aqui, até daqui a pouco e me despeço. Fui!